Olá, tudo bom? Eu sou o Sandro e na aula de hoje nós vamos continuar com o nosso curso de noções de estatística básica. Bom, na aula anterior nós terminamos apresentando a ideia de frequência. Falamos em frequência absoluta, falamos em frequência relativa. Para você lembrar, assiste o vídeo da aula anterior, vai ser interessante para discutir um pouco mais sobre essa aula. Bom, nós fizemos uma tabela e nessa tabela nós tínhamos, por exemplo, o lançamento, a observação, de um lançamento de um dado de 6 faces. Então nós fazíamos 10 lançamentos e verificava o número da face que voltava para cima. Então eu verifiquei que a face número 1 aparece 2 vezes, a 2 3 vezes, todos os dados estão aqui. O que eu resolvi fazer? Eu resolvi primeiro listar esses números. Eu listei em ordem crescente. Vamos ver, discutir um pouquinho por que listar em ordem crescente, o que pode ser estudado, o que pode ser compreendido com essa lista de números. Me acompanha, vamos ver essa lista. Bom, eu listo os números aqui. 1. Por quê? Porque o 1 tem uma frequência absoluta igual a 2. Então, aparece 2 vezes a face voltada para cima com o número 1. O número 2, olha só, ele aparece uma vez, 2 vezes, 3 vezes. O número 3 uma vez, o número 4 uma vez, o número 5 uma vez, o número 6 2 vezes. Ora, se eu perguntasse para você o seguinte, qual a face que mais aparece voltada para cima? A face que mais aparece voltada para cima é a face com o número 2. Repara, se eu aumentasse esse meu número de lançamentos, fizesse 1000 lançamentos, por exemplo, e se esse meu dado não fosse um dado viciado, era esperado que a frequência relativa desses números fosse a mesma, ou seja, todo mundo aparecesse uma quantidade bem próxima, uma quantidade bem parecida de vezes. Aqui nós fizemos poucos lançamentos, só 10. Então, é possível que haja essa distorção. Aqui 2, aqui 3, aqui só uma, aqui só uma, aqui só uma, e aqui 2. Mas eu logo de cara percebo que a face que mais apareceu nesses meus 10 lançamentos foi a face com o número 2. Agora você pensa comigo no seguinte, quando você está na sua cidade e você verifica que um tipo de tênis, um tipo de camisa, um tipo de corte de cabelo, ele se apresenta bastante dentro dessa população, a gente corre para dizer o seguinte, olha, esse relógio que as pessoas estão usando é um relógio que está na moda. Esse tênis que aparece muito, ele aparece muito mais que os outros. É um tênis que está na moda. Esse corte de cabelo que vem aparecendo muito é um corte que está na moda. Aqui a gente vai usar também essa ideia, a ideia de moda. E se eu olho para esse conjunto numérico aqui, a moda desse conjunto, pelo que a gente está discutindo, parece que é o número 2. Por quê? É o que apareceu mais vezes. Agora vamos pensar no seguinte. Se eu somar todos esses números aqui, eu vou somar todos esses números e vamos ver quanto que vai dar. Bom, 1 mais 1 é 2, aqui tem 6, então dá 8, com 3 dá 11, com 4 dá 15, com 15 dá 20, com 2 dá 32. Significa o seguinte, que se eu somar o número que aparece para cima nas faces, essa soma dá 32. Como nós fizemos 10 lançamentos, esse número 32 dividido por 10 é 3,2. O que esse número é? Isso é fácil de a gente saber. É a média aritmética dessa lista de 10 números. Essa média aritmética, ela tem que ter algum significado. Eu vou pegar um exemplo. Olha, quando você entra no seu elevador, vem assim, permitido até uma quantidade de passageiros
de tantos quilogramas. Ele diz a quantidade de passageiros e diz a massa. O que você fez? Você calculou ali uma média da massa dos brasileiros. Você pegou uma determinada população, uma determinada amostra, e viu lá quanto é a massa de alguns desses elementos, alguns membros, algumas pessoas lá daquela amostra, e fez uma massa média. Ou seja, nesse elevador, pode ter um cara que está acima daquele número, mas também pode ter um cara que está abaixo daquele número. E assim a gente está fazendo uma média, e a gente já vai entender a relevância da média em alguns casos. Mas além da média, olha só que interessante. Eu tenho aqui essa lista, e essa lista tem 10 números. Bom, eu posso afirmar o seguinte. Olha, metade dos números dessa lista está abaixo de 2,5. E a outra metade dos números dessa lista está acima de 3,5. Desculpa, 2,5. Ó, 2,5. Quantos números nós temos abaixo de 2,5? 1, 2, 3, 4, 5. Quantos números nós temos acima de 2,5? Os números acima de 2,5 nós temos 1, 2, 3, 4, 5. O que vai ser esse número 2,5? 2,5 é um número que serve como o meio aqui da amostra. Ele está dividindo essa amostra em 2 pedaços. Esse número vai ter um nome, vai chamar mediana. E a gente também vai discutir a relevância dele. Primeiro nós vamos definir essas 3 coisas. A média, a moda e a mediana. E depois nós vamos pegar, através de exemplos, através de problemas, vamos discutir a relevância de cada um deles quando a gente está fazendo uma pesquisa. Então vamos lá? Vamos definir? Então, vamos pensar no seguinte. Eu tenho uma amostra. O que é essa amostra? É a reunião dos meus dados coletados. Eu coletei todos os meus dados aqui. Então, estou pegando os meus dados e estou chamando de x1, x2, x3, x4, xn. Então, estou com dados numéricos. O que vai ser a média aritmética dessa minha amostra? A média aritmética vai ser dada pelo seguinte. Eu vou somar todos esses dados e vou dividir pela quantidade. Então, fica claro aqui, ó, como eu tenho n dados na minha amostra, eu vou do x1 até o xn, meu denominador é n e o meu numerador é a soma desses dados. O que é a moda? A moda fica muito clara quando a gente olhou lá na tabela do lançamento do dado. Tem um determinado número que pode aparecer com uma frequência maior que os outros. O número que aparecer com a maior frequência é a moda, ou seja, você vai olhar para essa tua amostra. Aquele número que aparecer mais vezes é a moda da tua amostra. E nós vamos discutir qual é a relevância que cada um tem aqui, a média, a moda e a mediana. O que é a mediana? A mediana vai ser um determinado número que define o meio da amostra. O que significa? Significa que quando eu ordenar os dados, eu preciso que eles estejam ordenados. Em ordem crescente, por exemplo. O menor dado, eu vou aumentando até o maior dado. A mediana vai ser um número que define o seguinte. Deste número, eu tenho metade da amostra para a esquerda, que eu ordenei aqui, e a outra metade da amostra para a direita. Aí você já está pensando assim, olha, é muito simples. Eu estou com uma amostra aqui e eu consigo perceber todos os números. Se essa amostra for ímpar, por exemplo, se eu tiver uma quantidade ímpar aqui e eu ordenei, a mediana é o cara que está no meio. Isso é fácil. Agora, se a quantidade for par, por exemplo, se eu tiver 6 termos, é o que nós vamos discutir na nossa próxima aula. Eu vou pegar, por exemplo, o terceiro e o quarto, uma vez que eles estão ordenados, e vou fazer a média aritmética entre eles. Essa vai ser a mediana. Bom, para hoje, é importante que você fique com esse conceito. O que é a média aritmética?
o que é a moda e o que é a mediana numa amostra como essa aqui, onde eu consigo analisar dado a dado. Os dados estão aqui e eu estou verificando. Na nossa próxima aula, a gente vai estudar com exemplos a relevância de cada uma delas. E aí a gente vai aprofundar um pouco mais sobre a média, vai discutir qual o significado dela numa determinada amostra, vamos discutir qual o significado da moda numa determinada amostra e também da mediana. Um abraço, até a nossa próxima aula.